Olá, eu sou Deise Moura e esse é o Conversa com Ela. Nosso programa é parte do projeto Revela da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, por meio do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, o LAIS, do Hospital Universitário Onofre Lopes, o UOL. O projeto Revela, financiado pelo Ministério da Saúde do Brasil, tem como compromisso a inclusão. Por isso, o nosso programa disponibiliza os recursos de acessibilidade para que todos possam ter acesso ao nosso conteúdo. No caso da audiodescrição, esse recurso já está sendo levado a você agora, no decorrer da nossa conversa. Eu sou uma mulher negra, estou de cabelos trançados em um coque e estou vestindo uma camisa verde, calça e sapatilhas pretas. Nosso programa é gravado em estúdio, com cenário em tons de azul e detalhes ocre, com poltronas bege e cinza. As pessoas convidadas e eu, por vezes, aparecemos em plano aberto ou fechado. Nesta série especial, estamos conversando com especialistas de diversas áreas para saber mais sobre a esclerose lateral amiotrófica. Nosso convidado de hoje é o Dr. Guilherme Fregonese, que está à direita do vídeo. Eu estou à esquerda. O Dr. Guilherme é um homem branco, alto e magro, cabelo curto, preto, está vestindo paletó e calça azuis, camisa listrada em branco e azul. Está com sapatos pretos e óculos com armação de cor azul. Dr. Guilherme é especialista em fisioterapia respiratória, coordenador do Pneumocardiovascular Lab do Hospital Universitário Onofre Lopes e professor do Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Seja bem-vindo, Dr. Guilherme. Muito obrigado. Bom, doutor Guilherme, vamos começar então com as nossas dúvidas acerca dessa área importante para o paciente de ELA, na verdade. O que acontece com os músculos respiratórios do paciente acometido pela esclerose lateral amiotrófica? Bom, os músculos respiratórios, eles têm o mesmo acometimento que os demais músculos na esclerose lateral amiotrófica. A diferença é que os músculos respiratórios eles são essenciais para a manutenção da vida, né? Esses músculos eles podem ser acometidos ao longo do desenvolvimento da doença, mas também em alguns casos eles podem ser acometidos durante o diagnóstico da doença, como é o caso de alguns pacientes que durante o diagnóstico já são classificados como esclerose lateral amiotrófica bulbar, que é uma classificação onde a doença se inicia nos músculos da região bulbar e músculos respiratórios. E as implicações dessa fraqueza muscular para o paciente na questão da mecânica ventilatória? Bom, os músculos respiratórios eles são essenciais para a vida, né? Eles são responsáveis pela respiração de todos os seres humanos. Então, esses músculos, quando são paralisados, eles acabam acarretando algumas implicações. Entre elas, por exemplo, as alterações ou comprometimentos nas trocas gasosas, ou seja, o paciente tem dificuldade em captar o oxigênio que está no meio ambiente, colocar ele para dentro dos pulmões, e também dificuldade em expelir o dióxido de carbono que a gente produz no nosso corpo. Esse é um dos problemas e o principal, mas não só esse também. Devido às alterações de músculos que são secundários à respiração, esses pacientes também podem deglutir secreções ou mesmo alimentos que acabam ingressando dentro do pulmão. Isso, por exemplo, pode acarretar o desenvolvimento de pneumonias. Como os músculos respiratórios não funcionam adequadamente e o pulmão tem uma região muito grande de trocas gasosas, as regiões mais periféricas acabam não se mobilizando e os pacientes acabam desenvolvendo, por exemplo, uma doença que chama atelectasia, que são regiões do pulmão onde não existem trocas e não estão adequadamente ventilados. Então, existe uma série de complicações que a fisioterapia tenta tratar
mas que são relacionadas principalmente à fraqueza desses músculos, à perda da capacidade que esses músculos têm em se contrair. E quais são as principais queixas dos pacientes? Bom, as principais queixas dos pacientes em relação à respiração, né, que é o nosso tema da conversa de hoje, é a dispneia, por exemplo, que é a falta de ar, né, a pequenos ou grandes esforços. Normalmente começa com grandes esforços, depois vai evoluindo, que o paciente normalmente ele progride com perda de força de outros músculos e vai realizando cada vez menos esforço. Um outro problema também é a dispneia in decúbito, ou seja, a ortopneia. Quando o paciente deita, ele começa a sentir falta de ar. Um outro problema e também uma reclamação frequente é que os pacientes, durante o dia, quando eles acordam bastante cansados e também sonolentos, porque durante a noite todos os músculos se relaxam. E como ele já tem os músculos respiratórios mais fracos, quando eles se relaxam, as trocas gasosas, ou seja, a captação de oxigênio fica mais debilitada. Então também tem esse outro comprometimento que os pacientes relatam sofrer da parte respiratória. E por fim, a dificuldade da tosse também. Então os músculos responsáveis pela tosse, que é um mecanismo de defesa do nosso organismo, também são afetados. E essa incapacidade de tosse é um problema muito importante, né? E a fisioterapia tenta atuar também neste problema. E no caso, doutor, a insuficiência respiratória é um outro problema ainda mais grave, é isso? Sim, a insuficiência respiratória é o problema mais grave, considerando o aspecto da respiração, e é quando o organismo não consegue realizar de forma adequada as trocas gasosas, realiza isso de forma insuficiente, ou seja, o músculo já não consegue mais trabalhar para captar o oxigênio que o corpo precisa. Então é isso que acontece. A insuficiência respiratória ela é diagnosticada através do monitoramento da quantidade de oxigênio ou dióxido de carbono que tem no sangue. Então o que pode acontecer são diferentes tipos de insuficiência respiratória. Aquela relacionada com a parte de dióxido de carbono, ou seja, quando você acumula o dióxido de carbono ou quando você não consegue mais captar oxigênio. No caso do paciente com ela, então, a função pulmonar e os músculos respiratórios devem ser constantemente avaliados, né? Sim, esse é um aspecto muito importante nos cuidados do paciente com esclerose lateral amiotrófica, né? A recomendação é que a cada 3 meses seja feita uma avaliação. Como a doença tem uma progressão muito rápida e o aspecto respiratório, o comprometimento respiratório é muito importante, então monitorar as alterações que vão ocorrendo se torna relevante para que sejam tomadas ações de tratamento não só pela fisioterapia respiratória, mas também pelo médico responsável por esse paciente. Certo, doutor. Nós temos aqui algumas perguntas enviadas pelos nossos telespectadores por aplicativo de mensagem. Vamos dar uma olhadinha então. Como a fisioterapia respiratória pode ajudar um paciente com ela? Bom, como nós comentamos aqui, existem 2 principais problemas, né? O mais grave é a insuficiência respiratória e a dificuldade de ventilação quando não está instalada a insuficiência respiratória. E este problema ele pode ser auxiliado através de ventiladores mecânicos não invasivos ou invasivos, que são máquinas que ajudam ao paciente a ter uma respiração eficiente. Isso já é quando a doença já evolucionou um pouco. Outras técnicas que a fisioterapia respiratória utiliza são técnicas principalmente para manter a função fisiológica do pulmão relacionado à higiene brônquica, ou seja, como o músculo respiratório ele está bastante afetado, o fisioterapeuta dispõe de técnicas para auxiliar na tosse, né? Uma delas é o air staking, que é uma técnica onde o fisioterapeuta, através de um equipamento que se chama AMBU, ele pode dar volume de ar para esse paciente e depois auxiliá-lo na tosse de maneira que o paciente faça a tosse assistida ou que ele possa fazer a tosse ativo-assistida.
E a outra técnica é a máquina de tosse, que é um equipamento relativamente novo no mercado, mas que tem uma função muito importante quando o paciente já não pode mais tossir. Esta máquina de tosse, ou Cough Assist, ela tem a capacidade de retirar as secreções do pulmão do paciente que já não tem mais essa capacidade, né? Então são essas duas principais técnicas que o fisioterapeuta utiliza para o tratamento de pacientes com esclerose lateral amiotrófica, associado a outras técnicas de outros profissionais também, inclusive da fisioterapia, como a fisioterapia motora, que também trabalha junto com a fisioterapia respiratória. Inclusive, a próxima pergunta tem a ver com isso. Por que utilizar assistência multidisciplinar para esses pacientes? Isso a gente estava até conversando um pouquinho antes do programa, né? Tem que ter muita gente envolvida no tratamento desse paciente com ela, né? Esse é um aspecto muito importante e que a sociedade médica está dando bastante ênfase. A multidisciplinaridade do tratamento de pacientes com esclerose lateral amiotrófica. Os pacientes normalmente têm vários acometimentos e cada vez mais se tem demonstrado em estudos científicos que ter uma assistência multidisciplinar melhora muito a qualidade de vida do paciente e também aspectos em relação à sua sobrevida. Então, esse é um ponto importante e que deve ser levado em consideração para o tratamento desses pacientes. Dr. Guilherme, quais os dados, resultados de estudos nós temos hoje em dia que atestam que a fisioterapia respiratória traz realmente benefícios para o paciente de ELA? Bom, a esclerose lateral amiotrófica é uma doença bastante complexa e existem estudos escassos em relação a ela, porque adicionalmente dela ser complexa, ela não é bastante prevalente. Por isso, os estudos são escassos. Este é um primeiro ponto. E o segundo ponto, que existe uma dificuldade em realizar estudos com esclerose lateral amiotrófica, porque esses pacientes necessitam de muitos cuidados. E os estudos científicos, normalmente, eles são demorados. Então, existem evidências, mas elas estão começando a ser produzidas na literatura médica. As evidências estão principalmente relacionadas à assistência à ventilação, ou seja, a ventilação mecânica não invasiva e invasiva, e também as técnicas de higiene brônquica ou remoção de secreção através do air staking e através da máquina de tosse ou Cough Assist. Todas essas técnicas de utilização da fisioterapia respiratória já demonstraram ser bastante eficientes no tratamento das complicações respiratórias no paciente com esclerose lateral amiotrófica. Tá certo, Dr. Guilherme. Muito obrigada pela sua participação aqui na nossa conversa. E no próximo episódio tem mais conversas sobre algum tema importante para a qualidade de vida do paciente da esclerose lateral amiotrófica. E para saber mais sobre a ELA ou para rever esse programa, acesse o portal Revela. Até breve!